Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio, pastor Adriano e pastor Saulo. Bem-vindo mais uma vez. E hoje nós juntamos aí o time completo, pastor Adriano. Depois de já tem um tempinho, né? dias, né? Lição de número 9, 28 de maio de 2017. Uda, a mulher que estava no lugar certo, é o tema da lição. O textuário da nossa lição é 2 Crônicas, capítulo 34 e versículo 24, que diz: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Aí, para entender o contexto, para entender o texto, melhor dizendo, é ler o contexto, né, pastor Saulo, para facilitar, né? A verdade prática, o resumo da lição numa frase: quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. E isso é algo que tem acontecido ainda hoje, né, pastor Adriano? Sem dúvida. Né? Diante da corrupção, Deus sempre vai ter uma atalaia, né? Deus nunca deixou de ter, né, os seus representantes aqui na Terra. Uhum. Aí, para você que está de casa e não conhece a história, familiarizar então com o assunto que nós estaremos tratando, você vai ler 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 22 até o 28, para aí você acompanhar direitinho a história, tá certo? Vamos aí então na introdução. Uda entrou para a história do povo de Judá, mas logo desapareceu, após cumprir uma missão árdua que Deus lhe confiara. Ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei que estava perdido na casa do Senhor. Que tristeza, hein? O livro da lei perdido dentro do templo, e o templo pertencia ao povo de Deus. É uma coisa assustadora, né? O povo de Deus que não tinha um contato com a palavra de Deus. E como que o povo de Deus pode ser guiado a não ser pela palavra de Deus? Que episódio tão antigo e tão atual. Tão atual. Né? Só que com um agravante, né? O atual. Naquele tempo o livro da lei estava perdido, não é? Não. Aí nós entendemos então que aí não tinha o mesmo número de Bíblias que se tem hoje, né? Hoje o livro da lei perdido, mas na mão de cada um de nós. Cada um de nós. Talvez esteja pior um pouquinho, né? É situação drástica. Então foi diante desse episódio aí que vai surgir então essa mulher de nome Uda. Aqui, pastor Adilson, também é interessante a gente dar esse parecer. Esse contexto, né, ou o contexto onde Uda, Josias, eles estavam inseridos, Josias foi precedido por uma sequência de reis perversos, né, que não quis saber de Deus. Que levou o povo por esse caminho. Né, o caminho levou a perder a palavra. É isso aí. Né, se envolveram com idolatria, se envolveram com promiscuidade, corrupção. E esse cenário ele durou muitos anos. E o próprio templo, o lugar de adoração a Deus, estava abandonado. Estava abandonado. O livro estava perdido lá no meio dos escombros. Exatamente. Né? O tempo que levou o povo agindo dessa maneira fez com que, né, o templo ficasse deserto. E automaticamente, né, como o pastor Adilson disse, questão de exemplares, né? Não é como nós temos hoje. Cada um tem um ou mais de um, né? Naquela época era restrito, né, aos sacerdotes que tinham acesso, questão dos levitas, os escribas. Né? Até porque pela dificuldade de se armazenar, né? Hoje não é compacto que nem nós temos. Né? Essa é a palavra. Cada livro, né? Cada livro era um rolo diferente. Né? E aquela coisa também, né? Nem todo povo sabia ler. Se restringia isso também, a dificuldade dessa questão da leitura. Ou seja, aí acaba que a responsabilidade de transmitir isso ao povo era da liderança. Se a liderança estava omissa, automaticamente o povo tinha desconhecimento de todo o conteúdo, né? E isso aí realmente é assustador e que sirva realmente de exemplo pra gente. Não muda, né? A responsabilidade não muda. Exatamente. Porque também hoje é a liderança que tem que estar o povo tem de posse da palavra de Deus, não só. O povo tem o livro, a Bíblia em si, né? Mas continua sendo responsabilidade da liderança explicar
explanar, Exatamente. aplicar a palavra de Deus. A Isso. liderança tem que estar com o livro do Senhor, não só fisicamente nas mãos, né, mas tem que estar com ele em si, dentro de si, para Viver. vivendo e aplicando e ensinando ao povo de Deus. Falando, né? Exatamente. Vamos lá então. Então quem foi Hulda? Ela foi uma serva de Deus que demonstrou aí um caráter firme e decidido e até discreto, né, como o autor coloca aí. O texto então que nós estamos abordando diz que ela era esposa de Salum e que ele era guardador das vestimentas e que habitava em Jerusalém. Ou seja, ele era... qual que era a função desse seu marido então? Dentro do reino tinha uma função dentro do palácio, seria isso, né? Ele era o Da indústria cinematográfica? Ele é responsável pelo traje do sacerdote, né? Do sumo sacerdote e do sacerdote. As vestimentas sagradas. Portanto, ele era um levita, né, que cuidava desta parte dentro lá. Deveria ser dentro do templo, né? Cuidar disso, estar sempre observando. E também era ele que cuidava das vestes reais também do rei. Ou seja, Era essa turma que era responsável, né, aos trajes também do rei. Ou seja, então a família aí, né, estava ligado aí à parte religiosa também, né? Sim, faziam parte, né, eram levitas. Havia uma exigência que aqueles fossem cuidar dos trajes sacerdotais, né, tinha que ser um levita. O levita Também. que não tem nada a ver com essa história de que levita é cantor hoje, né? Nada a ver. O levita lá cuidava do trabalho mais pesado, né? Eu acho interessante que havia literalmente milhares de levitas. A gente lê nas relações de crônicas, havia milhares de levitas, né? Mas cantores levitas eram 275. Ele sobrava para cantar, era só no último caso, né? Então, hoje se associa levita a cantor, ou a louvor, a música. Mas levita, que no caso, seriam os diáconos atuais hoje. Seria os serviçais, né, Serviçais, mesmo, né? Da organização. Eram eles que carregavam a arca, que carregavam o tabernáculo, Montavam, desmontavam. Era um serviço braçal. Aí fala, você levita, como se fosse, né, um cargo super elevado de cantores de quem louva. E não é isso. Na grande parte dos levitas, apenas uma minoria lá que cantava. Exatamente. Qual a atividade, então, que ela exerceu? Ela exerceu atividade profetisa, né, num tempo em que esse ofício era predominante, confiado a homens. Né? Uda testemunhou a ascensão e queda do reino de Ezequias e então a decadência de Judá. Então, ou seja, o que a gente entende, então, que ela vai sobressair para um ofício que até no então era algo costumeiro aos homens. Sim. Né? Eu vejo essa situação aqui, pastor Adilson, pastor Saulo, é que nem na nossa abertura aqui, né? Eu até usei essa expressão, Deus sempre tem os seus representantes aqui na Terra. E eu vejo esse momento da história de Judá como a decadência, né, no meio dos sacerdotes, da liderança religiosa e até mesmo, né, na questão, né, da nação de modo geral. E Deus encontrou essa mulher. Né? Mulher fiel. Né? Não foi a primeira história, a única história do Antigo Testamento. Você vai ver na época dos juízes que Deus também usou mulheres, né? Débora. Né? Para então, algo que era típico de exatamente. Então eu vejo assim, né, uma ocasião de problema, de dificuldade, né, de liderança corrompida, mas Deus encontrou. Interessante que ela já era uma profetisa. Ela não se destacava. Exatamente. Porque quando o Ela rei, vai se destacar no episódio. quando o rei manda e consultar o Senhor em favor dele e do seu reino, eles vão diretamente a ela. Porque ela era uma mulher que estava, talvez assim, obscurecida, mas era uma mulher fiel. As pessoas sabiam que eram representar ela. Eu vejo, né, esse caso na seguinte expressão, né? Uma remanescente fiel. Entre tanta corrupção. É isso aí. Né?
Em meio a tanta corrupção, Em toda Deus tinha uma época, pessoa fiel, né, que podia em contar. toda época, Deus sempre pôde contar com um remanescente. Você vai ver em outras ocasiões, como a questão de Elias. Elias chegou a dizer, olha, melhor morrer, ficou só eu. Não sou melhor do que os meus antecessores, os profetas que me antecederam. Eu devo morrer. Quer dizer, Deus aí falou, não, mas calma lá. Eu ainda reservei 7.000, ou seja, Deus ainda tinha. Em meio também a um momento de corrupção, Deus ainda tinha uns remanescentes. Então, essa questão de Uda aqui, eu vejo dessa forma. Alguém que numa outra linguagem bíblica e alguém que se encontrava na brecha, né? Pronto. A nação se corrompeu, mas você vê aqui na pessoa de Uda, né? Não estamos na questão assim, apontando que só era ela, mas era um dos que Deus pôde contar com eles. Que estava na posição naquele aí. tempo, né? Vamos lá, Deus ouviu Uda. Se os outros reis não tomaram conhecimento de seu ministério profético, ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir suas orações e levantou um menino. E aí, no caso, aí, falando de Josias, né? E aí ou seja, de alguém que vinha buscando para que isso acontecesse. E automaticamente, isso é normal em meio a tantas crises, realmente aqueles que são os remanescentes de Deus se posicionar pedindo ao Senhor que providencie uma saída, né? Exatamente. Não é? Pastores, nós vamos aí a um intervalo rapidinho e nós vamos continuar aí no próximo bloco para a gente dar sequência ao assunto. Você de casa, não saia daí. De volta com o programa Novo Alvorecer, e aí vamos continuar aí no segundo tópico da nossa lição, onde nós vamos ver o ambiente em que Uda estava inserida e testemunhando um avivamento, então, né? E obras aí a partir de um posicionamento de Josias, né? Que aos 8 anos de idade, quando ele foi posto para reinar sobre Judá, em resposta aos inimigos do seu pai, permanecendo durante 30 anos frente a Israel, contrariando então a sequência perversa de idolatria, corrupção, apostasia e tantas outras coisas mais. Josias agora, com o apoio de seus conselheiros, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Deus sem se desviar. Que coisa impressionante foi a história Aqui já deu para perceber dele, né? que não era só Uda, né? Deus tinha mais pessoas fiéis a ele, que induziu, vamos dizer assim. Pelos conselheiros, né? Exatamente, induziu Josias a quebrar, né, uma sequência de monarcas perversos. Então, quer dizer, existia alguém, existia mais alguém. Não tinham voz. É isso aí. Né? Não tinham voz. Né? No reinado dos outros. Isso aí. Nos reinados anteriores. Mas quando eles veem alguém que eles podiam até mesmo influenciar, porque era um garoto, um menino, aquele Josias apenas com 8 anos de idade, essas vozes se levantam, né? Se levantam e vão levar ao rei Josias a fazer uma grande reforma em todo Israel. E aí nós vamos dizer que Josias permaneceu, né, bem aconselhado e começa a fazer algo extraordinário. Promove verdadeiramente o avivamento. Pastor Saulo, pastor Adilson. Isso baseado na palavra, né? Na palavra. É considerado aí um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento, como resultado da palavra. Na verdade, todos os avivamentos foram precedidos pela palavra. Não. Avivamento bíblico, da história até da igreja. Até da igreja também. Agora, assim, nós temos um pseudo-avivamento hoje. Mas aí eu acho que eu particularmente um tom pejorativo, essa questão de avivamento. Eu particularmente não chamo isso de avivamento. Isso pode ser um emocionalismo, movimento, qualquer coisa. Porque o avivamento, ele traz consigo umas características diferentes do que nós temos visto. Exatamente. Né? Arrependimento, salvação, mudança de vida, de atitude, de postura, e lágrimas. Eu até falei outro dia, falei lá na igreja, irmãos, eu ainda me lembro de uma época, né, não que a gente é saudosista, mas me lembro de uma época que tanto homens quanto mulheres não iam para a igreja sem um lenço. Porque sabia, isso era como de lei, que ia sentir a presença de Deus e derramar lágrima. O crente ia para a igreja com a Bíblia, a harpa e o lenço. E o lenço. Fazia parte do cristão. Hoje, a grande maioria não leva, porque não precisa.
Não gosta de se emocionar, para chorar, derramar Entendeu? lágrimas. Então, assim, o verdadeiro avivamento, ele é diferente. Hoje nós temos alguns movimentos de emoção. Um tom pejorativo, E né, aí o que palavra. acontece? Saiu do culto, as pessoas continuam do mesmo jeito. E o avivamento verdadeiro, ele não faz isso. Ele proporciona uma mudança, né, e a pessoa realmente muda de atitude. Dali para frente a coisa, né, ela flui. É o tornar verdadeiramente para o Senhor. Né, É isso aí. diz, né? Né? Tornem para mim. Agora, diz o Senhor. aqui, pastor Saulo, pastor Adilson, me chama a atenção aqui que Josias, ele só conseguiu fazer isso, apesar de ser, né, um garoto, porque ele deu ouvido aos conselheiros. Aos bons conselheiros. Né? Então, eu acho que fundamental, né? mesmo, né, na época atual, né, nós precisamos de olhar por esse lado. Né? Somos obreiros mais jovens, mas nós não devemos desprezar os bons conselheiros, homens de Deus, né, que ainda E já passaram no caminho que a gente ainda meu tá Deus, passando, né? É isso aí. Então fica aqui essa dica aqui. E aí o que aconteceu com Josias? Uma das coisas, aboliu a idolatria. Ainda moço tomou medidas drásticas e corajosas, não é? Eu acho interessante essa colocação aqui, porque toda mudança, para realmente acontecer uma mudança, ela precisa ser tomada medidas drásticas muitas vezes e medidas corajosas, né? Quem tiver medo de fazer, Meio que na contramão da galera, né? exatamente. Quem tiver medo, Contra a maré, né? Ou Quem remar contra a maré. aí é complicado, né? Mas é necessário fazer, né? Porque se você for só remando a favor da maré, você sempre vai ter aquele mesmo resultado, né? Há um dito popular aí que o cúmulo da burrice, vamos colocar aí no português bem popular, é você fazer toda a vida a mesma coisa e querer resultado diferente, né? Então, se você quiser um resultado diferente, você vai ter que deixar de fazer aquilo que você vem normalmente fazendo e tomar uma medida diferente, tomar um caminho diferente, né? E aí, então, ou seja, ele tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria que havia tomado conta de Jerusalém e das cidades vizinhas, né? Ou seja, aí a gente vai ver no texto lá da história dele que ele manda quebrar e por aí vai. Agora, né? isso aqui foi tão... né, Deus aprovou tanto a atitude de Josias, a coragem dele, que ele saiu dos limites de Judá, né? Ele chegou até a entrar no reino do norte, Israel. no reino de Israel. Né? Aí, às vezes, eu pergunto, mas ele era rei do sul. Né? Lá em cima tinha rei, mas o negócio foi tão aprovado por Deus que ele... Influenciou. Deus permitiu ele invadir o território do norte e fazer uma limpeza lá também. Coisa interessante, né? E aqui com 16 anos de idade, né? Aí o Nesta tempo já época, tinha passado, né? 8 anos depois que ele assume o reinado, é que ele começa a abolir a idolatria de Isso Israel, aí. de Judá. Ou seja, foi um processo, né? Foi preciso uma conscientização de que o povo estava adorando um Deus errado. Né? E ele se levantou contra isso, contra o erro, né? Exato. Aí, para a gente finalizar aí esse tópico, agora, aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus antecessores, também idólatras. Em meio à restauração física do templo, o sumo sacerdote Ilquias fez ciente ao rei que o livro da lei achava-se perdido, aquilo que a gente já tinha falado atrás. Agora o livro, então, foi encontrado. E aí, ao ouvir o conteúdo do que estava escrito no livro da lei, ele tomou uma medida que era típica de quem, lá no Antigo Testamento, se arrependia, que era de rasgar as vestes, né? Se humilhar, né? Agora, eu acho interessante que, quando estamos falando aqui, ele promoveu um avivamento, mas o avivamento, quando a situação está como estava, ele não vem do dia para a noite. É um processo, né? Ele assumiu com 8 anos de idade. 8 anos depois, ele tinha 16 anos, ele vai abolir a idolatria. 10 anos depois, ele vai restaurar o templo e encontrar no livro da lei. Então, foi um período longo de tempo que ele se envolveu com isso e Deus trabalhando para que isso acontecesse. A gente vê que ele assumiu com 8 anos de idade. Com 18 anos depois, no caso, né,
É que ele vai entrar no É que processo viria, da restauração, é que né? viria a restauração do templo e a palavra ser encontrada. A Bíblia, não, o livro da lei ser achado naquela época, para fazer o que precisava ser feito. Aí a gente percebe então que o que ele havia feito até agora ali era resultado do que esses conselheiros ensinaram para ele. E outra verdade também, pastor Adriano, às vezes a gente vê uma situação muito corrompida, a gente quase desanima. Mas ainda assim, mesmo que leve um tempo mais longo para chegar a um resultado bom, mas Deus vai estar trabalhando. Através de uma pessoa, como foi o caso aqui de Josias, evidentemente auxiliado por alguém, mas em destaque é ele, que é o rei. Os anos se passaram, mas aconteceu uma restauração, um avivamento na nação de Israel. E isso vai nos animar E a aí? não a desanimar de, não tem como fazer nada. Vamos continuar orando para Jesus também fazer a mesma coisa com o nosso Brasil. Exatamente. Não podemos desistir. Tanto na área política, que a nossa nação precisa, como também na área espiritual, na qual Exatamente. nós somos mais responsáveis. E aí, sem fugir do assunto principal, que era exatamente nesse contexto que Uda estava inserida. É isso aí. Acompanhando de perto, vendo tudo e sendo usado por Deus também de uma certa forma, que a gente vai tratar melhor no próximo tópico. Não é verdade? Você de casa, não sai daí, nós vamos ao último intervalo e voltamos já já com você. Dá tempo para nós tomarmos uma aguinha e voltamos já. De volta com o programa Novo Alvorecer, agora para o fechamento da nossa lição. Aí o terceiro tópico, que nós estaremos falando sobre a forma com que Uda foi usada por Deus. Aí o autor destaca aqui que com uma mensagem dura. Né? Recebendo a consulta do rei, Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a dois eventos. O primeiro, prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria, e o segundo, prevendo a restauração e prosperidade do reino de Josias. O sumo sacerdote Hilquias e os demais assessores do rei foram procurar a profetisa Uda para saber o que iria acontecer com Judá. Diferentemente aqui, aí eu vou fazer uma crítica direta, ela foi, o autor coloca aí com uma mensagem dura, né? Diferente de muitos que se auto-intitula profeta atualmente, com mensagem só para massagear o ego. A mensagem que o ouvinte quer ouvir. Nós não estamos mais ouvindo mensagens neste teor que Uda profetizou. Na mensagem Não é aceita. peso não é aceita. Essa mensagem aqui hoje aqui, para o ouvinte, determinado ouvinte, é da carne. Né? Isso aqui é da carne. Você está falando da carne, rapaz. Por quê? Do espírito e de Deus é aquilo que massageia o ego dele. Então, na verdade, eu acho que tudo isso entra na questão que nós estamos vivendo hoje da inversão de valores. Triste, né? Aí vamos lá. Aí ela profetiza para o rei Josias. A mensagem dela ao rei causou... Vamos aí, disse Uda aos mensageiros do rei que Deus viu como Josias se humilhou. Então, certo, a mensagem dela causou humilhação, né? O rei se humilhou quando viu a leitura do livro da lei, o juízo de Deus sobre Judá, e que Deus lhe daria livramento e ele desceria ao sepulcro em paz. Então, ou seja, houve aí um posicionamento de Josias diante daquilo que ela havia profetizado, né? Tá vendo? Quebrantamento. No próprio rei, né? Sim. Não era uma figura aí simples, não era um súdito, né? Era um rei. Mas este é o impacto do verdadeiro avivamento. Ele começa do maior ao menor. E aqui somente a leitura do livro da lei, só lendo o livro da lei, ele se quebranta, ele se humilha diante do Senhor, reconhece as suas iniquidades, e isto é visto por Deus. Aí que está o ponto-chave, né? Quando se leu o livro da lei, leu para o rei lá no palácio. E quando ele se quebranta só de ouvir a leitura, Deus vê isto. E isto trouxe livramento para ele. Olha, eu vou destruir Judá, vou trazer castigo,
Mas porque você reagiu de forma correta com a minha palavra, você vai morrer em paz, vai ser sepultado em paz. Depois da sua morte, É que eu vai vir trato. tudo isso, né? Isso é muito interessante. Verdade. Deus não deixou de trazer, né? Porque ele já tinha dito, e realmente o povo também não levou aquilo em consideração. No momento, Aquilo ali foi um tempo, né? depois voltaram novamente. Um às avivamento que práticas durou só durante a vida de Josias. né? Aí os efeitos, então, da profecia sobre Judá e Jerusalém. A gente viu aí sobre Josias, que ele acabou se humilhando, né? Na presença de Deus e tal, e por aí vai. A profecia não alcançou Josias, no sentido de maldição, mas alcançou Judá e Jerusalém depois. Exatamente. Já Né? viu, né? Estou dizendo que o efeito do que ela profetizou em Josias teve o efeito de humilhação e tal, ele se rendeu, bênção, né? de bênção. Agora, para Judá, houve um efeito também, só que agora o efeito de destruição. Né? Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstraram seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Josias fez uma convocação urgente, subiu à casa do Senhor com todos os homens e os habitantes de Judá, fez um concerto com Deus, em seguida ele levou o povo a fazer um concerto com Deus, mesmo que fosse ainda de uma forma temporária. É bacana, né? Isso é bacana, né? Quer dizer, o líder, ele sempre está na frente. E ele usou aqui da autoridade que ele tinha como rei e falou, Convocou, né? não é só para mim não, vocês também precisam de consertar diante de Deus. Né? E ali o povo todo diante, né, da casa do Senhor, ele impôs aí a autoridade dele e fez o povo também se consertar com Deus. Se posicionar. Né? É como se dissesse, do jeito que está, não dá para ficar. Né? Agora que nós conhecemos a verdade, que nós ouvimos a leitura da lei, então agora nós precisamos de obedecer à lei. Até agora não sabíamos qual era o posicionamento diante da palavra, mas agora não, agora nós temos a palavra lida aí. Agora já tinha um direcionamento, né? Tinha um direcionamento. E só não tomava uma posição se realmente não quisesse. Exatamente. E aí veio a última, hein, pastor Adilson? E aí ele aboliu completamente, por completo a idolatria. Né? Exatamente. Ou seja, um trabalho de confronto. Né? O que diferente do que o senhor estava dizendo aí, que não há uma aceitação, mas aí eu me lembro daquilo que está em Ezequiel. A função de quem prega é pregar. Confrontar. Né? E realmente a gente que prega, eu não sei se já aconteceu isso com os senhores, mas já me passou essa sensação de que tá malhando ferro frio. Ferro frio. Batendo em ferro frio. Mas é o que está lá em Ezequiel. Pregue, quer ouça, quer deixe de ouvir. A função é pregar. Não é? Ouvir não é responsabilidade de quem prega. Não, senhor. E aí acontece o seguinte, que diante daquilo que nós conhecemos de Deus, até aquilo que as pessoas ouvem e não tomam uma posição diante daquilo que ela ouviu, acaba sendo testemunho contra a pessoa mesmo, diante de Deus. É como na hora da prisão dos policiais, né? Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Tudo que você ouviu e não tudo praticou, que ouviu e não Pode e será e usado. será, né? Aí o peso é complicadíssimo. Tá certo, senhores? Mais alguma coisa a acrescentar aí? Não, muito bom. Ok? Deixa para a próxima lição. Bacana, tá certo. Obrigado mais uma vez, Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Você de casa, nossa gratidão, obrigado mesmo por nos acompanhar. Esperamos você em nossa igreja, aqui no Templo Central, Rua Princesa Isabel, número 52, no centro da cidade de Caratinga. Fazer uma propaganda e depois vocês deixam o cachê para mim, na Assembleia de Deus do Bairro Limoeiro, Rua Cabo Geraldo. 225. O horário da escola lá? 9 às 11. 9 às 11, domingo. E agora o senhor lá em Santa Rita Avenida de dos Minas. Pioneiros, 97, no centro de Santa Rita de Minas. Escola dominical a partir das 8 horas e culto a partir das 19 horas no domingo. Tá certo. Isso aqui nós estamos dando o nosso endereço aqui mesmo, mas você que está totalmente fora de mão aí desses endereços que nós passamos, a escola dominical com esse conteúdo aqui acontece em todas as Assembleias de Deus no Brasil. Você que nos acompanha pela internet e até algumas outras igrejas mesmo. Se você mora distante de uma Assembleia de Deus, mas tem uma igreja evangélica séria perto da sua casa, faça uma visita lá e será
bênção para a sua vida. Deus abençoe você poderosamente. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.